O que nós estamos fazendo em relação ao Covid, o coronavírus? Nós estamos atuando, aqui cabe uma importante observação. Existe uma legislação federal onde trata algumas práticas, algumas desobediências como crime. Sim. Nós, quando fazemos o nosso policiamento na cidade, quando nós evitamos que alguém vá caminhar no parque por uma legislação municipal, um decreto municipal, em situação de normalidade, é uma coisa. É um descumprimento a uma postura municipal. Mas quando essa postura municipal vem baseada numa legislação federal que determina algumas atividades, algumas condutas, inclusive encaminhamento de pessoas que se neguem a alguns feitos, esse decreto federal, no caso, a questão da pessoa que se negar a ser vacinada, tendo sintomas na unidade de saúde, a autoridade sanitária poderá informar a autoridade competente e ser encaminhado o cidadão à delegacia por desobediência, para a gente ver o que está acontecendo. Então, nesse aspecto, nós tivemos, se não me engano, na cidade de Araraquara, Sim. uma atuação de policiamento, que é atribuição nossa também, policiamento preventivo ostensivo, uniformizado e armado, conforme dispõe a legislação, o Estatuto dos Armamentos, uma situação de policiamento onde, cumprindo um decreto municipal, algumas pessoas começaram a questionar essa atribuição. Não, esse decreto municipal ele vem baseado em uma legislação federal que trata numa situação de pandemia. Sim. Então, o cumprimento é obrigatório por todo cidadão e não há que se dizer desconhecimento da lei. Sim. E fez o encaminhamento à delegacia não é apenas um desacato puro e simples, porque o risco de contágio é um crime previsto. Ele já estava previsto no Código Penal. Em razão da pandemia existe um olhar mais crítico, mais sério pelo governo federal. Então, são situações que a gente encontra por vários lugares no Brasil, alguns debates assim que realmente, às vezes, é aquela situação entre ignorância e arrogância. Eu prefiro acreditar na ignorância muitas vezes. Sim. Porque o ignorante sempre tem o privilégio, a possibilidade de aprender. O arrogante já não. Ele... Inclusive aqui, Frederico, nós usamos uma tática, através na época que era o inspetor Alisson Carvalho, que saiu, né? Mas ele usou uma tática muito interessante também de questão sonora, questão de explicação, e isso houve até, inclusive, aplausos pela ação. Então, isso vai muito de cidade para cidade, né? Para alguns foi o uso excessivo da força, cada contexto é um contexto, o caso da cidade lá também de Maringá, no Paraná, que aconteceu, né? Daquele mata-leão, no cidadão, ou seja, está pipocando aí no Brasil, e inclusive isso é perigoso porque se utiliza a guarda municipal como uma ideia, às vezes errônea na mente das pessoas, de que a guarda está fazendo um papel que não é dela, que é de polícia, essas coisas, e isso vai ter uma conta depois que terminar esse coronavírus, isso é fato. Mas isso aí é uma coisa é um assunto para outra live, né? Para um outro aspecto. Isso, porque, como eu falei, essa questão do Covid, nós temos agora um momento que está se fazendo que passa a ser um momento muito crítico de nova forma de ver a vida, de atuar com a vida, o distanciamento social, até que ponto é necessário, a aproximação do cidadão, aquela questão de... Eu vi algumas coisinhas assim, até como uma cartinha debaixo da porta do vizinho. Vizinho, se você é idoso, não pode ir no mercado, mande para mim a lista que eu faço. A lista que eu compro. Muito bom. A aproximação você vê, em razão do distanciamento, a aproximação, a humanização agora no olhar para as pessoas. Com certeza. Com certeza. Ô, Frederico, nosso tempo está esgotando. Eu só queria que você pudesse fazer um parâmetro da onde você parou até a criação da Lei 13.022. Como é que a gente chegou a esse resultado da Lei 13.022, né? Porque ela tem um processo histórico também de luta, de entidades, de lideranças nacionais, várias pessoas. Eu entrei agora no cenário nacional
e faço algumas pesquisas, lógico, mas você que é um historiador tem um pouco mais, tem mais bagagem, né? Um pouco mais não, você tem muita bagagem Não, um pouquinho. comparado eu também gosto muito de história, leio, inclusive eu vi um vídeo, eu não sabia, sabia em parte que o estado de Minas Gerais, através de Belo Horizonte, que começou a questão do conflito de 30, né? E aí eu fiquei, através do presidente do estado, Antônio Carlos, e assim, é muito interessante porque aí eu depois me fiz um questionamento, dei aquele estalo, né? Daquele estalo. Foi a primeira vez que a polícia militar conseguiu derrotar o exército, mas eu me perguntei, aonde é que estavam as guardas municipais no estado de Minas Gerais? Existia guarda municipal? Onde estava a guarda municipal no golpe de 30? Existiam as guardas municipais nessa época? Como é que elas estavam sendo constituídas? E aí eu comecei a me interessar também, até comentei com o senhor, né? Esses debates, que é muito interessante, mas requer muita profundeza da gente buscar, às vezes tem que ir numa cidade, porque às vezes a fonte de referência numa sociedade, ela não atende às demandas de pesquisa. Nós que somos pesquisadores sabemos o que é bem isso, né? Que é importante as pesquisas. Às vezes os meios, mídia, visual, áudios, tudo é importante, mas a fonte também, papel, é importante também. Isso que dá um certo prazer da gente fazer essas pesquisas e chegar a uma conclusão da nossa identidade. Quem somos nós? O que é ser um guarda municipal? Surgiu agora, em 88, porque muitos pensam que as guardas surgiram em 88. Já começa assim. Não é isso? Muitos guardas. A guarda em 88 ela foi recriada após 70. 1970, no mundo, no Brasil inteiro, nós tivemos um remodelamento das forças policiais, e daí, a partir dos anos 80, aquele movimento direta já percebeu-se a necessidade. Lembram que o imperador Dom Pedro II, um pouco antes de perder o império, instituiu a guarda cívica? Tá, mais ou menos. Percebeu-se a necessidade agora de ter uma instituição não mais focada diretamente no policiamento de combate. Entendo. Não mais submissa ao poder de exército. E daí criou-se a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, inicialmente, ela estava numa situação privilegiada. De repente, começaram a refutar, virou apenas e tão somente o parágrafo 8º. Eu vi aqui um comentário de um colega nosso falando polícia municipal. Sim, eu sempre fui contra a denominação polícia municipal. Hoje eu sou a favor. Por que eu sou a favor? Porque, infelizmente, nós evoluímos uma sociedade onde o cidadão, muitas vezes, não reconhece função versus denominação. E para ficar explicando para ele sempre o que é o quê, então, eu acho que para acabar, além de polícia municipal, eu riscava o parágrafo 8º e colocava inciso no artigo 144. Acabou qualquer problema. Resolveu o problema. Seria nesse caso agora o inciso 7º, né? Porque isso. Porque o inciso 5º, 6º passou para a Polícia Penal. E daí você já vê que até a Polícia Penal já foi vista. Com o nome Polícia Penal. E nós ainda continuamos ali. Mas pena que quando entrou em vigor o Sistema Único de Segurança Pública... É o SUS, 13.675, a lei. Isso. Aconteceu um problema muito sério. A Polícia Ferroviária Federal, que se não me falha a memória, inciso 2º, foi varrido da lei. Ele não existe na lei. Então, para a gente ver o que é incoerência legislativa. A lei maior diz que existe e a lei menor vem e fala, não, isso aqui não é. Então, a gente poderia até entrar no lugar da ferroviária, não tinha problema. O lugar não importa, mas estar no inciso, como guarda municipal, como polícia municipal, seria o melhor. Hoje eu entendo que o termo polícia seria o mais adequado, que iria acabar com muita dúvida. Agora, voltando, 17 e 18 de setembro de 1992, na cidade de Curitiba, foi sediado o 3º Congresso Nacional das Guardas Municipais. Lá foi pego a lei de 10 de outubro de 1831 como a lei de nascimento da Guarda Municipal. Então, saiu a Carta de Curitiba
para que essa data fosse considerada a data de criação das guardas municipais e a data de homenagem das guardas. Por isso, nós comemoraríamos em 10 de outubro. Mas além disso, surgiu a Carta de Curitiba. A Carta de Curitiba foi baseada nesse congresso discutido por todos os senhores da nação. Tinha o comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá. Sim, de São Paulo. Isso, de São Paulo. Ele pegou esse projeto de lei e ele só conseguiu apresentar quando ele se tornou deputado, porque ninguém dava valor nenhum. Então, ele teve que virar deputado para apresentar, e esse projeto de lei virou o que virou, a 13022. Interessante. Vocês chamam... Eu só dar um start aí, que eu achei interessante uma ponta que você falou. Olha só, Arnaldo Faria de Sá, que não conseguiu se reeleger, né? São Paulo, considerado inclusive o pai das guardas por alguns, no qual o nosso amigo Naval tem uma boa referência com o mesmo. Ele precisou se tornar deputado para defender uma causa nossa. Nós tínhamos o Romeu Tuma, que faleceu, e daí o nosso sucessor... Que é o autor da PEC 534. Isso. Que é o autor da PEC 534. Que continua até hoje rodando. 2002, e está aí até hoje, né? Agora, uma coisa...